da assistência social, justamente para aclarar o contexto e reproduzir a situação de fato existente na vida daquela criança. São coadjuvantes e trazem premissas importantes para o juiz julgar. Doutora Valéria, 1 minuto e 40, para sermos equânimes. Inicialmente, eu queria agradecer o relato, a participação, dizer que o tempo é muito importante, sim, em todos os aspectos. Inclusive, a demora para se investigar a violência, situações em que as crianças são colocadas, por exemplo, quando ainda há um inquérito em andamento, com visita assistida, são colocadas frente a frente numa avaliação por psicólogos e assistentes sociais. Eu costumo dizer o seguinte: não se faz a careação de vítima com réu, mas se faz a careação no Brasil, lamentavelmente, de criança com pai acusado ou investigado por abuso. Em relação à lei de alienação parental, a proposta não é que o Brasil não tenha leis, mas que o Brasil tenha uma lei que não catalogue as pessoas de antemão como mentirosas. O mundo inteiro tem divergências. Vocês acham que só acontece no Brasil? O mundo inteiro tem disputa de guarda. O mundo inteiro tem separação. Por que o Brasil tem que ser o único país que tem uma lei que coloca em risco mulheres e crianças? Aí dizem, isso normalmente não acontece, não interessa. Normalmente não acontece, não é importante quando não é na sua família. Mas se é o seu filho, se é uma pessoa ligada a você, isso dói. Uma mulher, uma criança em risco, já justificaria a revogação dessa lei. Centenas foram a Brasília. Essas crianças estão sendo objeto de busca e apreensão. Eu repito, não se faz isso com uma pessoa adulta. As crianças estão sendo, sim, objetificadas. Estão sendo, sim, entregues contra a sua vontade, com que elas não conseguem conviver. Obrigada. Tá. Criança é pessoa. Obrigada, Criança doutora. tem que ser ouvida. A segunda inscrita é a senhora Noêmia Fonseca. Fonsea. Bom dia à mesa, bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de dizer a vocês que realmente o assunto é apaixonante, e vocês sabem disso, porque aqui nós estamos tendo a presença de profissionais de várias áreas, inclusive pais e mães. E aí a questão que eu coloco como advogada não vem dizer aqui se a alienação parental teve início com a síndrome lá, aventada pelo Gardner, ou se ela é uma questão que deve ser resolvida só no nível legal. Mas dizer para vocês que, processualmente falando, a alienação parental passou a ser uma tendência no Poder Judiciário. Nas audiências, as mães são proibidas de falar em abuso sexual, maus tratos, violência doméstica, porque elas já estão tipificadas, caracterizadas como alienadoras. E quando eu falo isso, dizendo às mães, é porque é a maioria. Não é porque não tem pai que não aliene. Não. Eu acho o termo impróprio, realmente. Eu prefiro usar nos meus processos fazer a cabeça. Eu tenho processo de mães que foram acusadas pelo pai na minha frente de alienação parental, e eu não usei essa terminologia porque eu não quero usar essa lei. Porque essa lei não pode ser o meu instrumento. Porque se eu tiver que defender um pai numa situação dessa, eu vou verificar a situação em loco, e eu vou ouvir o profissional psicólogo, e ele vai me dizer o seguinte: realmente essa mãe tem influenciado essa criança no seguinte sentido. E quando eu chamo de alienação parental, eu sou obrigada a cair naquele artigo 6º. Aquele artigo 6º é onde está a ameaça, é onde está a espada. É onde, eu estava dizendo e fugiu, né?
No artigo 6º dessa lei, é onde está a espada sobre a mãe ou sobre o pai, que é a inversão da guarda. Esse é o medo. Por isso que lá no primeiro painel, alguém disse aqui na mesa que só no Brasil nós temos Lei Maria da Penha e Lei da Alienação Parental. Quer dizer, uma lei se contrapõe à outra. Quando o homem usa a lei da Maria, a mulher usa a Lei Maria da Penha para ameaçar o homem, hoje, na sua grande maioria, está aí a Lei da Alienação Parental para ameaçar a mulher. Tiro os filhos de você. Vou provar que você é louca, desequilibrada. Nem precisa a mulher dizer que houve abuso sexual como falso. Por esse motivo, ok. Por esse motivo, eu gostaria de dizer que a revogação da alienação parental é importante porque... Está todo mundo observando o tempo, a gente precisa seguir, né, na mesma... Eu agradeço. Revogação. Obrigada, Já. doutora. Muito obrigada. As doutoras querem dividir novamente o tempo? Posso começar? Bom, Sim. eu não havia escutado essa referência à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis do mundo. É apontada pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo. As medidas protetivas, estatisticamente, evitam feminicídio. 97% das mulheres que morreram ou quase morreram não tinham medidas protetivas. Essa lei, ela, na verdade, não se contrapõe exatamente à lei de alienação parental. São leis que tratam de objetos distintos. Uma lei trata da violência contra a mulher e outra estabelece quase que uma consequência em relação à como se fosse uma falsa denúncia da mulher. Eu queria só fazer uma observação, que o tempo é curto, sobre a retratação. Eu acho que muito do que está acontecendo hoje é por falta de conhecimento e falta de estudo. As mulheres que sofrem violência se retratam no Brasil e no mundo. Isso não significa que não aconteceu. Significa que elas não conseguem mais suportar a violência. Tem nome: desamparo apreendido. Então, antes de duvidar de uma mulher, estude, aprenda, saiba o que acontece no Brasil e no mundo. A retratação de uma criança vítima de abuso sexual tem nome: síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual. Não é mentira da criança. A criança se retrata porque ela não aguenta o peso de ser a acusadora. Um outro aspecto. Laudo... Acabou? Seu tempo, terminou. Então, depois eu... Por favor. Eu acho importante um esclarecimento aqui. Eu tô observando um movimento assim um pouco polarizado, como se tivesse aqui mães contra pais, homem e a mulher, a lei da alienação parental com a lei Maria da Penha, alienadoras versus abusadores, etc. É importante que nós tenhamos uma tranquilidade técnico-jurídica para avaliar que são searas separadas, diferentes, que as colocações da colega com relação à absoluta repúdio que nós, como operadores do direito, temos que ter em relação a abusadores, práticas incestuosas, pedófilos, feminicidas, violências de toda sorte, ela é mantida e nós estamos todos de acordo com relação a isso. Mas isso não se confunde com o fato de que nós também devamos fechar os olhos a práticas que expõem crianças a ficarem alijadas de maneira covarde dos seus entes parentais ou da família extensa também. Então, assim, o objetivo de cada lei, ele é muito bem delineado. O mau uso, o mau manejo dessa lei comporta análise e reflexões, nós temos instâncias recursais para reparar isso, nós temos vários instâncias para poder resolver, e me coloco como ladeada da justiça. Obrigada, doutora. A gente tem uma inscrição aqui sem nome completo, então ela vai ser desconsiderada, porque a regra da inscrição é que tivesse o nome completo. Fábio Toledo Pedroso de Ramos é o próximo inscrito. Identificação.
3 minutos. Bom dia a todos. Eu acredito que não se pode discutir a ponta do iceberg, né? Discutir somente a falsa denúncia, inverte a guarda ou não. Existem vários incisos indicando quais são os atos de alienação parental, exemplificativamente, que causam prejuízo ao desenvolvimento da personalidade da criança, a psique da criança. Então, querer se revogar totalmente uma lei por conta de uma questão desta falsa denúncia, gerar a inversão da guarda, eu acho inapropriado. A lei está aí há quase 10 anos, houve realmente as eventuais casos concretos em que haja algum mau julgamento, tem que ser resolvido com, como a doutora promotora falou, com recurso, não? E não se querer revogar, eventualmente, o Código de Processo Civil, ou revogar, porque a decisão foi desfavorável à parte, tá? Então, não acho lógico revogar uma lei que protege a criança. A questão de abusadores sexuais, realmente o Estado precisa propiciar elementos de investigação rápidas, né? Investigação pronta e que possa realmente identificar esse ilícito, né? E, eventualmente, as inversões de guarda, elas ocorrem após reiteração de vários outros atos de alienação parental, que não só a falsa denúncia, né? E, inclusive, é um crime contra a administração da justiça, denunciação caluniosa, quando comprovado que a denunciante sabia da inocência do denunciado. Então, assim, é necessário, eu acho importante a discussão, não de revogação da lei, mas o que nós podemos fazer para orientar os pais preventivamente, né, sobre os danos psicológicos às crianças, né, dos atos de alienação parental, e também sobre o maior preparo também de psicólogos, para que assistentes técnicos também precisam ser bem preparados, para que o laudo conclusivo indique realmente a justeza do seu julgamento conclusivo, né? Porque o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial, mas ele precisa dar a sentença, né? Passo a palavra. Pode começar. O laudo pericial, ele complementa a oitiva adequada, a oitiva da criança e do adolescente. Então, é importante porque é mais um instrumento que é utilizado pelo promotor de justiça e pelo juiz na formação do seu convencimento. A questão que está sendo colocada de que a lei da alienação parental, ela desestimula ou ela cataloga aquela genitora como mentirosa, desestimulando-a a proteger seu filho e eventualmente a proceder com a denúncia de abuso sexual, essa premissa ela é indevida porque a lei da alienação parental não é a palmatória do mundo. E também essa genitora não só precisa, como deve, sim, uma vez desconfiando seriamente, fundadamente, da existência de abuso sexual, deve comunicar sob pena de negligência, de ela negligenciar também com relação ao exercício desse poder familiar. Agora, as estações precisam ser separadas, porque há necessidade de se averiguar, porque o que está em jogo é uma situação muito delicada, que é o melhor interesse da criança, que é o que se tem que falar num primeiro momento. A proteção integral é que está como protagonista nesse grande cenário. Então, vamos colocar as coisas na sua devida perspectiva. Doutora? E analisar as coisas sob um prisma de justa aplicação da lei.
Nós temos ouvido com muita frequência esse argumento. O problema não está na lei, mas nos aplicadores. Mas quando se tem uma sistemática interpretação da lei que está colocando em risco mulheres e crianças, nós precisamos, sim, pensar na existência dessa lei. Eu não estou falando para que o Brasil não tenha leis, mas é imprescindível que aqui exista uma lei em que crianças e mulheres não sejam revitimizadas. Desculpa, eu sou promotora de justiça, mas as mulheres e crianças, por vezes homens, são, sim, muito revitimizadas no sistema de justiça. Por exemplo, situações de se fazer a careação, mulheres que têm medidas protetivas são obrigadas a conviver com o autor da violência, são obrigadas a levar o filho para o autor da violência, etc. O que me parece, nós temos que integrar os olhares, compreender do que nós estamos falando. Nós estamos falando de proteção de direitos. Parece que existe o sagrado direito à convivência familiar superior à criança. A criança é um sujeito de direitos, tem as suas vontades, as suas rejeições, os seus medos. E a origem desses sentimentos é multifatorial, é multicausal. Nós não podemos cair nessa tentação de que falsa denúncia, etc. A minha proposta hoje é de uma reflexão. A gente parar e pensar. O que nós podemos fazer para que no nosso país exista uma lei que resolva conflitos familiares sem a menor chance de se colocar crianças, mulheres e famílias em risco. Obrigada. Próxima inscrito. Dina Cardoso. Regularmente observado. Sim. Dá um toque, sim. Pode deixar. Obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o meu antecessor aqui, o Dr. Fábio Toledo, que praticamente falou tudo que eu havia notado, mas tudo bem, eu acho importante reprisar, porque eu estou perplexa com o reducionismo da discussão que está sendo travada aqui. É muito sério, eu estou realmente emocionada, eu estou trêmula, eu estou arrepiada, eu não milito causa nenhuma, eu não tenho bandeira nenhuma, a não ser o superior interesse da criança, a defesa do seu direito fundamental. E o direito de conviver com o pai e mãe e os familiares paternos e maternos é um direito fundamental da criança. Não estamos aqui tratando de gênero, que a discussão está sendo reduzida a gênero. Não estamos tratando aqui de violência doméstica, pura e simples. Estamos falando aqui de uma lei, sinceramente, eu nem gosto do rótulo alienação parental, ela não precisa ter nome, ela tem um número, que é 12.318. E não importa quem a tenha inspirado. Nós já vimos leis que foram, que surgiram, que nasceram de projetos de legisladores que poderiam até ser questionados eticamente em suas condutas pessoais, e que são muito boas para o país e para o cidadão. Então, eu acho que a discussão aqui não pode ser reducionista e nós não podemos aceitar. Não podemos levar para Brasília a falsa impressão de que o povo paulista, ou de todos os que aqui estão, pensam apenas uma discussão entre nós e eles, entre uma discussão de gênero. Eu acho que a coisa vai muito além. E convido a todos vocês para que leiam a motivação, a exposição de motivos do projeto de revogação da lei de alienação parental, ou da lei 12.318. Há afirmações falsas. Dá-se a impressão de que esta lei é para proteger aquela mãe que faz a denúncia de abuso, e que não é só abuso sexual. A questão aqui está sendo reduzida, eu volto a dizer. Há muitas outras formas de denúncia, mas a própria ilustre doutora Valéria colocou que a falsa denúncia ela tem que ser reconhecida falsa. O colega que me antecedeu falou que tem que ficar reconhecida a denunciação caluniosa, ou seja, a pessoa que noticia o suposto abuso de qualquer natureza, psicológico ou não,
ele tem que ter consciência de que aquilo é falso. Essa é a denunciação caluniosa, e isso é que poderá, após a instauração de um incidente de alienação parental, após a coleta de todas as provas, e aqui eu faço um reparo até ao painel anterior, o juiz não está vinculado a parecer, a laudo pericial nenhum. Os laudos, a prova técnica, ela é só um elemento de convicção. Obrigada. Mais uma vez, vou pedir moderação na manifestação da plateia, por favor. Doutora Valéria? Sabe que eu acho muito importante as manifestações, na verdade, porque significa o seguinte, que nós estamos debatendo e nós estamos levando essa questão. Aliás, nós temos que debater essa questão. Temos que debater aqui, no Congresso. Não existe nenhuma lei que é patrimônio nacional que está acima do direito das pessoas. Nós temos, sim, que levar essas questões, debater e mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Em relação à denunciação caluniosa, vamos colocar os pontos nos seus exatos is. Só existe denunciação caluniosa quando a denúncia é comprovadamente falsa. E o que é uma denúncia comprovadamente falsa? Quando um juiz criminal diz que o fato não aconteceu. Ou quando o juiz diz que o réu não foi o autor. Todas as outras situações, pela lei e pela doutrina, são situações de dúvida. Não se pode presumir que a pessoa praticou o crime, mas não se pode presumir que a mãe mentiu. Está se dando uma interpretação errada contra a lei, contra a doutrina, contra todos os estudos, para o arquivamento de inquérito e absolvição por falta de provas. A nossa intenção aqui é pensar em evolução. Por que não discutir? Por que não pegarmos experiências de outros países e trazermos para cá? Não se pode desprender a teoria de alienação parental, a lei da alienação parental dessa teoria como se quer. As duas têm o mesmo nome. Doutora? É o mesmo autor. A origem macula a lei, sim, porque tanto que isso vem acontecendo no dia a dia nos fóruns. Obrigada, doutora Valéria. Na prática forense, não tenho constatado nenhum juiz ou promotor atuando e se fundamentando suas decisões na linha originária de Gardner ou de o doutrinador A, B ou C. Se atenta a fatos que devem ser comprovados e objeto de investigação. Nós estamos de acordo que, com relação ao arquivamento de inquéritos policiais ou de peças de acusação por falta de provas, isso não significa realmente que o fato não ocorreu, ou não significa dizer que isso automaticamente, ipso facto, considera a denunciante como, ou o denunciante, vamos também desmistificar isso, como autores de práticas de alienação parental. Aliás, há mulheres que são condenadas por práticas de alienação parental também, e homens também por prática de alienação parental e abuso sexual, e assim, reciprocamente, embora os índices sejam maiores, mas não desqualifica a necessidade de investigar a questão tratada pela lei da alienação parental. Vejam, peritos tendenciosos, como se mencionou aqui, devem ser punidos, sancionados disciplinarmente. Mas isso não significa dizer que peritos sérios e que colaboram com a justiça devem ser descartados, prescindidos ou não considerados. Então, somos todos unidos numa causa, me considero feminista, valorizo o papel da mulher e estamos juntos numa causa que ela não tem divisão, ela tem um norte, que é a justiça na aplicação do direito em prol da criança e adolescente. Bom, a gente vai encerrar esse painel. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença das duas promotoras de justiça. E queria só fazer uma reflexão, vou falar um pouquinho, e a doutora Daniela também. Eu acho que, primeiro, foi interessante, né, a gente conseguiu ver dentro de uma mesma instituição, o Ministério Público, dois posicionamentos distintos. Acho que isso enriquece o nosso debate. Mas o meu pensamento é o seguinte: se, de fato, existe essa situação, o mau uso da lei, ou a lei sendo
aplicada de uma forma que não está no melhor interesse da criança. Por outro lado, eu me pergunto, mas e se quando efetivamente acontece a alienação? Como a gente vai proteger essa criança quando acontece a alienação? Então, a minha reflexão é o seguinte, até eu convido vocês até entrarem no site da Câmara dos Deputados, ali tramitam alguns projetos de lei, que a gente não falou aqui especificamente, mas não pela revogação, e sim pela alteração em alguns artigos. Tem coisas ali não importantes de alguns projetos e tem outras interessantes, no sentido de melhorar, talvez, a busca dessa prova, talvez de não fazermos uma imediata inversão da guarda, que eu acho que isso também pode ser um risco. Não é o objeto aqui do nosso painel, né, da nossa discussão hoje em audiência pública sobre essas possíveis alterações, mas eu acho que talvez, antes de pensarmos numa revogação, que pode ser uma medida drástica, como alguém aí na plateia colocou, vamos olhar onde é que estão os erros, então, para conseguir que, de alguma forma, essa criança que está sendo alienada tenha algum tipo de proteção. Então, essa é o meu, enfim, a minha ponderação aí, que eu convido a todos a refletirem depois em casa ou nas suas rodas de trabalho de conversa. Nós tivemos agora um painel bastante importante, né? Mulheres fortes, né? Representantes aqui do Ministério Público, uma fala técnica que enriqueceu bastante a nossa manhã, né? O que eu tento trazer aqui, que foi trazido, a questão da alienação parental no contexto de violência doméstica, mas também alienação parental nos outros contextos, né? No contexto do direito de família de uma maneira geral, que eu acho que é algo que precisa ser bastante observado. A oportunidade, né, foi trazida também da criança ser ouvida, mas também considerando essa sua condição peculiar de desenvolvimento, né? E, assim, como uma observação particular minha, né, que inclusive já foi trazido aqui, que a alienação parental não é uma questão de gênero, né, mas sim do direito da criança e do adolescente, do seu direito à convivência familiar e comunitária, né, e dela ser, claro, integralmente protegida. Bom, agradeço a oportunidade e a presença de todos. Peço um segundinho de paciência, que eu só pedi para trocarem aqui os copos da mesa. Um segundo, a gente vai só e já instala o próximo. 5 minutos.
Retomando, então, os nossos trabalhos, peço a todos que retomem os seus lugares. Por gentileza, todos retomando os seus lugares, nós vamos iniciar o terceiro painel, reiterando que, caros, posso continuar? Reiterando que nossa audiência tem um regulamento que está sendo estritamente cumprido, então, por isso, a gente já cumpriu metade do evento sem nenhuma intercorrência e esperamos continuar assim. Então, lembrando as manifestações de maneira comedida, por gentileza, nenhum ato de desrespeito será minimamente tolerado. Abertura do painel, 15 minutos, sendo 10 prorrogáveis por mais 5 de fala para cada panelista. Depois, a gente abre por 30 minutos para inscrições, que eu vou colocar aqui a ficha de inscrição, então logo inicie termine a montagem da mesa. Então, o nosso terceiro painel, sempre no viés da discussão técnica, é com profissionais da área da psicologia. Nós temos como mediadores a doutora Lívia de Tartari, e Sacramento, e o doutor Rogério Campos, e expositores Tamara Brockenhausen e Ana Iencarelli. Por gentileza, componham a mesa. Estar aqui falando sobre essa. Foi. Então, bom dia. É um prazer estar aqui, né, a convite para mediar essa mesa tão importante, né, e agradecer o convite por isso, porque eu entendo que a gente precisa sim discutir sobre essa lei, né? E, assim, eu vou começar só para apresentar, eu vou começar falando de que lugar eu falo, né? Eu sou psicóloga, formada pelo Mackenzie, especialista em psicologia jurídica, mestre em psicologia, trabalho desde a minha formação, né? Desde o meu início de formação como assistente técnica. Depois, vim a atuar, atualmente atuo no Tribunal de Justiça de São Paulo como perita psicóloga, né? Atualmente na comarca de São Caetano, e eu entendo que a gente precisa prestar bastante atenção em algumas coisas que estão sendo faladas, né? Eu vou aproveitar a mediação para já fazer algumas ponderações, né? O juiz não está adscrito ao laudo, isso está definido pelo novo Código de Processo Civil, né? E o juiz só chama um psicólogo ou um assistente social para atuar num processo a partir de que ele não tem conhecimento técnico para isso. Também está no Código de Processo Civil. Então, a gente não entrou de gaiato nesse navio. Eu acho muito importante a gente pontuar isso, né? Não somos terceirizadores de depoimento, somos profissionais que estudamos para isso e estamos lá por conta disso, né? Hoje, nós temos uma lei, que é a Lei 13.431, que o doutor Murilo falou no primeiro painel, que precisa ser pensada como complementar à Lei da Alienação Parental, 12.318. Eu não vou me alongar mais, porque eu sei que tem muita coisa para ser falado. Eu vou passar
a palavra para o doutor, e aí ele... Você continua? Pode ser? Bom dia a todos. Acho bem gratificante o que tem acontecido aqui hoje. Essa discussão é muito boa e, acima de tudo, a gente tem que combater os excessos, sempre os excessos, né? Eu não vou me alongar, até porque as nossas convidadas de hoje vão falar mais e a gente volta falando no final. Vou começar com a Ana Iencarelli, que é graduada em Carelli. Iencarelli. Isso, Iencarelli. Graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduada em Psicologia Clínica pelo Sorbonne. Psicanalista clínica, professora coordenadora da disciplina de Relação Médica-Paciente, membro do Conselho Consultivo da Abrapia, presidente da Abrapia, também na gestão de 2001 a 2004, 2004 a 2007, e filiada ao IBDFAN. Porque isso aí é 2001. Bom dia para todo mundo. É uma honra muito grande ter sido convidada. Agradeço muito o convite. E acho que a gente só pode discutir realmente quando as coisas ficam mais polarizadas. Eu discordo de quem acha que polarizar é ruim. Eu acho que polarizar nessa situação é bom, porque a gente tem que, pelos contrastes, chegar a uma aproximação, a um consenso, né? Que é o que não está acontecendo. Eu peço licença para falar ali em pé, que eu prefiro, olhando. Pode ser? Alô? Não? Sim? Bom, eu tinha pensado de começar porque eu recebi ontem o regulamento da audiência e verifiquei que eu não poderia trazer as vozes das crianças e as vozes das mães. Eu costumo trazer porque eu acho que a gente não tem escutado as crianças. A lei da escuta, que é a lei da escuta e não do inquérito, né, a 13.431/17, ela não está sendo aplicada, continua a se fazer a cariação com criança na avaliação e interpretação, né? Quer dizer, você, com a lei 13.431, você tem a oportunidade de ver o vídeo, o registro de uma criança quando é perguntado a ela sobre a questão, né, que está trazendo ela ali. E aí, mesmo que ela negue, mesmo que ela esteja no processo de adaptação ao abuso, por exemplo, na verdade, ela vai falar com o corpo. Ela vai se contorcer na cadeira, ela vai abaixar a cabeça, ela vai cutucar as unhas, vai roer a unha, ela vai expressar toda a tensão que ela tem em relação àquele assunto. E aí, o que acontece? Nos laudos psicossociais, né, e eu aproveito para remarcar que esses laudos, eles são feitos com a cariação, que já foi dito, né, que é uma violência muito grande, né, com a criança. Diga aí o que você falou, que o seu pai fazia com você. Mostre, né? E isso o pai está ali do lado. Ou a gente tem inúmeros casos de laudos à distância, ou seja, aquela pessoa que emitiu aquele laudo não viu a criança, não viu a mãe, mas emite laudo atribuindo àquela mãe patologias muito graves para que ela seja desabilitada da maternidade,
que é uma questão que a gente precisa realmente se debruçar, né? Porque nós temos, inclusive pelos estudos, né, das patologias reais, mães esquizofrênicas de verdade que conseguem cumprir a sua função de mãe, né? Ela precisa só ser supervisionada, ser acompanhada, ser ajudada, mas ela não precisa perder o filho, perder a maternidade, né? E o que a gente tem visto, e inclusive isso é alvo da crítica do Conselho Federal de Psicologia, é que a dita alienação parental, o que acontece? A alienação parental vem para punir a mãe alienadora, mas aí passa a existir a alienação parental institucional, judicial, ou seja, a mãe é afastada e só o pai que tem convívio com a criança. Então, é usado o mesmo instrumento que é alvo do delito, né, como sendo a punição. Então, se pratica institucionalmente a alienação, quando se afasta uma mãe da criança, né? Então, essa é uma crítica que o Conselho Federal de Psicologia já fez uma resolução e apontou isso como um grave erro na essência da questão da alienação parental. A gente vai passar super rápido, mas eu queria começar aqui, pelo desenvolvimento cognitivo, linguístico e da memória. O raciocínio da criança de 0 a 11 anos é concreto. Então, eu vou passar muito rápido, eu gosto muito dessa aula, mas eu não vou poder me deter por causa do tempo, mas a gente tem todo o acúmulo, né, o descobrimento do conhecimento, né? Nós somos seres essencialmente epistemofílicos, então nós temos uma curiosidade que faz parte das nossas células, né? E a gente procura saber, procura o conhecimento todo o tempo. Então, a criança procura o conhecimento, ok, mas ela procura através do raciocínio concreto. Ela não tem recurso cognitivo, por exemplo, de, aos 4 anos, dizer o pipio do papai faz ginástica, fica grande e sai uma gosma branca. Uma criança de 4 anos não tem recurso cognitivo. Ninguém consegue fazer ela decorar isso se ela não viu, se ela não pegou, se ela não experimentou. A memória da criança, não existe memória falsa em cima de relato que vem de fora. A memória da criança, ela é toda edificada por experiência. Passa pelos 5 sentidos: ver, ouvir, sentir o gosto, pegar o tato, o cheiro. Então, essas coisas são as portas de entrada para que a criança se interesse por aquela experiência e faça daquela experiência uma aquisição para ela. Você não consegue que uma criança de 6, 7 anos tenha na cabeça que ela precisa tomar banho todo dia, porque as células epiteliais têm que ser trocadas, né? E porque aquilo faz bem à saúde dela. Não consegue, você tem que dizer todo dia. E aí você vai escutar um dia ele dizendo assim, mas eu não estou sujo. Porque naquele dia ele não brincou de pé descalço, ou não brincou, não sei o quê, não suou. Ele disse, eu não estou sujo, então não vou tomar banho. Porque o banho para ele só existe em função de tirar a sujeira que ele vê, que ele está vendo. Se ele não vê, ele não acha que há uma necessidade de executar aquele banho. Então, não adianta você dizer para ele, você não vai criar uma falsa memória nele de que o banho é importante para a saúde dele. Isso não tem como você fazer isso. Então, a criança, ela vai se desenvolvendo e esse raciocínio concreto começa muito simples, né? Ele vai sendo desdobrado e sendo se tornando cada vez mais complexo, tá?
Então, somente aos 11, 12 anos que a criança é capaz de entrar no raciocínio abstrato, ou seja, prescindir do objeto e pensar apenas, tá? Antes disso, ela não consegue, tá? Ela tem muita dificuldade. Passa, por favor. Então, o que a gente tem? A gente tem a privação materna, que eu estava falando já, do afastamento da mãe, versus as doenças mentais, né? Quando a gente fala de raciocínio concreto, entra aí também, porque para a concretude da mente da criança, quando ela é afastada, quando ela é privada da mãe, e não adianta, na lei está escrito, promotora, que tem advertência, que tem não sei o quê. Não. A gente tem inúmeros casos, a gente não vai falar de casos, mas tem um acúmulo enorme de afastamentos antes do final do inquérito criminal. Não tem resultado ainda e já está afastada, porque é alienação, tira a mãe, né? Então, isso é uma coisa de praxe, né? E o que acontece? Né? Quando você tira uma mãe do convívio da criança, principalmente, isso é mais pernicioso ainda, quando ela está na primeira infância, que vai até os 7 anos, e a gente tem afastamentos hoje, a gente tem privação materna judicial, que está acontecendo com crianças que ainda mamam. Tá? Então, a gente tem a questão é que a criança, de alguma maneira, ela relatou alguma coisa. A gente tem como, na esteira da alienação parental, não só abuso sexual. Não, o abuso sexual eu acho que é o carro-chefe. Mas a gente tem violência doméstica. A violência doméstica é praticada dentro de casa. As mães de olho roxo, costela quebrada, elas apanham dentro de casa, na presença das crianças. Então, quando se bate numa mãe, está se batendo nas crianças, né? As crianças apanham junto, elas são espancadas junto. Então, você tem o medo. A gente, o ser humano tinha 4 angústias primordiais, né? Era a fome, o frio, a dor e o medo. A gente não conseguiu resolver o medo. Né? A fome a gente resolveu se a gente não pensar nos países da África. A senhora já entrou nos 5 minutos restantes, Né? tá bom? Então, vamos pular. Mas o medo é o que governa, na verdade, a mente da criança. A gente tem, portanto, numa situação, o que é chamado de exposição ao impacto de extremo estresse, que é estudado hoje por várias universidades, vários professores de medicina, né, de vários países, tem, né, universidades americanas, tem universidade na Alemanha, tem na Inglaterra, tem, enfim, são várias. E é considerado o impacto ao extremo estresse os 2 tipos de violência, físico e sexual. Só essas 2. A psicológica não entra porque ela ainda deixa algum recurso para a pessoa elaborar aquela violência. Mas a violência física e a violência sexual é considerada o impacto de extremo estresse. Passa, por favor. A gente tem sequelas, que a gente sempre pensa que as sequelas são psicológicas. A gente tem sequelas porque as crianças estão em desenvolvimento. Então, o cérebro da criança está em desenvolvimento. Nós nascemos muito incompletos. E nós completamos o nosso desenvolvimento físico depois do nascimento. Então, você tem como sequelas do impacto, né, de violência física e sexual, você tem atrofia do hipocampo esquerdo, atrofia da amígdala esquerda. Sabe o que a amígdala esquerda faz? Ela filtra as emoções e ela é capaz de dar a resposta de sobrevivência e de agressividade. Ela é atrofiada nas crianças que sofrem violência sexual e violência física. Passa, por favor.
a gente tem essa evidência dos EEGs, eletroencefalogramas, com uma correlação com a epilepsia de lobo temporal. Você tem 77% de EEGs alterados de portadores de coisas que sofreram abusos sexuais na infância, tá? E tem já o imageamento por ressonância magnética, que confirmam a atrofia do hipocampo e da amígdala esquerda. Passa, por favor. Em relação à questão emocional, a privação materna foi muito bem estudada pelo Bowlby e ele atribui ao cuidado materno a saúde mental do indivíduo depois. O Spitz, que trouxe a definição Doutora, do quadro de entramos no hospitalismo. último minuto, tá bom? 1 minuto. No hospitalismo, a criança que era abandonada pela mãe, e a gente entende a punição do afastamento da mãe na alienação parental como sendo um abandono. É igual a você pegar uma criança e botar naquela caçamba de lixo. É a mesma coisa para a criança, tá? E o Winnicott, que faz uma correlação com o comportamento antissocial e a delinquência juvenil, na privação materna. Pode passar. Bom, nós temos essa neurocientista, a Pamela Karpis, que estuda déficit de memória e privação materna, né? Ela se dedicou a isso, ela tem vários artigos. E o abuso sexual, que é o permanente lembrar para não esquecer, Doutora, esquecer para não obrigado lembrar. pela participação, os 15 minutos. Hã? Os 15 minutos. Obrigado. Já acabou? Já acabou. Bom. Então, agora eu vou apresentar a outra expositora, Tamara Dias Brockhausen, psicóloga formada há 16 anos pela PUC São Paulo, formação em psicanálise e psicologia jurídica, perita indicada em vara de família da capital há 14 anos, assistente técnica e parecerista, título de especialista em psicologia clínica pela PUC São Paulo e pelo Conselho Federal de Psicologia, mestre há 8 anos em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, com o tema de alienação parental e falsas acusações de abuso sexual. Vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, coordenadora do Grupo de Trabalho de Alienação Parental da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, atuou como professora convidada em diversas entidades como PUC São Paulo, Associação Paulista de Medicina, ministrou cursos de educação continuada em ONGs de proteção à criança e ao adolescente. Passo a palavra. Bom dia a todos. Eu faço parte da BPJ, como ela falou, né? Sou vice-presidente dessa entidade que está apoiando aqui o evento. Então, assim, apesar da entidade ser favorável à manutenção da lei, acredito que esse debate seja de extrema importância, porque a gente precisa ampliar e filtrar, né, as questões que estão sendo faladas. A minha posição é de que existem questões que estão sendo colocadas que são muito infundadas e muito desarrazoadas. E eu acho que essa polarização, diferentemente da Ana, eu não acredito que seja interessante. Eu acho que ela promove uma guerra dos sexos e eu acho que o efeito disso a gente não consegue pensar, né? A gente é pego pelo estômago, pela emoção e a gente não produz, né? E a gente sabe que o conhecimento, a técnica, a reflexão são de extrema valia para a gente avançar numa prática profissional mais responsável e que permita com que isso que está acontecendo, né, essa discussão, essa polemização, a polemização eu acho de extrema valia, para que ela permita discutir questões de nuance, né? Vamos aprofundar a discussão dessas questões complexas que é a violência, todo mundo sabe disso. Essas questões elas não são somente discutidas no Brasil. A questão da violência, seja contra o idoso, a criança, a mulher, o homem, é uma questão, né, ao deficiente, enfim, qualquer coisa que seja especial, ela é uma coisa muito complexa, tá certo? Então, eu acredito que a gente poder ampliar e sair dessa polarização desarrazoada, a gente vê um apelo midiático sensacionalista, né? Aquele jornalismo que a gente sabe que
que não tem uma responsabilidade ética por aquilo que está veiculando. Então, eu acho que a gente poder estar aqui e ter uma fala fundamentada, uma fala apoiada em estudos, né? Não é o que eu penso, é uma pessoa que faz, né, um conjunto de pensamento a partir de um estudo de outras pessoas, de outros países, né? Então a gente tenta trazer outras produções, claro que aqui o que a gente traz é sempre autoral, é nosso pensamento.